Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim aqui trazer mais uma resenha de mais um volume da coleção Sessão de Terror Anos 80. Então o volume da vez é esse aqui, o volume 7. Inclusive neste momento em que eu gravo esse vídeo, a Obras Primas do Cinema acabou de anunciar o volume 8. Então, Obras Primas, vamos com calma aí, porque desse jeito a gente não dá conta de acompanhar todos esses lançamentos, né? Então eu só consegui pegar os filmes pra assistir e tudo mais agora no mês de janeiro, né? Desses 4 filmes que tem aqui no box, eu só conhecia um, que é o A Abominável Criatura. Inclusive, eu já comentei sobre ele aqui no canal, num vídeo onde eu falo de filmes que passavam no Cine Trash. Fora esse filme aqui, os outros 3 que estão aqui no box, eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Mas eu me surpreendi positivamente com esse volume, eu gostei bastante dos filmes, e eu já vou comentar aí na sequência um pouquinho sobre cada um deles, ok? Antes de comentar sobre os filmes, eu vou fazer também uma resenha aqui do material gráfico, né? Tem cards também, tem arte interna, então tudo isso eu vou mostrar pra vocês depois da vinheta, e aí depois eu vou fazer a resenha dos filmes, tá? Quem quiser assistir aí os outros vídeos, onde eu comento aqui, ó, sobre os volumes anteriores, então já são 6 volumes, mais esse daqui que é o 7º, tá chegando aí o 8º, enfim. Então aqui no canal tem resenha de todos eles, tá? E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Se gostar do vídeo, não esqueça de clicar aí no joinha, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você já assistiu algum desses filmes, se você já adquiriu aí o seu Sessão de Terror Anos 80 e bora lá! Bom, pessoal, então vamos conferir aqui de pertinho, né, todos os detalhes aí do Sessão de Terror Anos 80, volume 7, que como já é de costume, né, nós temos então material fosco, e aqui um verniz localizado, aqui imagens dos filmes, né, eu adoro essas imagens aqui. Então temos aqui a lombada e aqui atrás nós temos as especificações dos filmes. Nós temos aqui disco 1 e disco 2, cada um com 2 filmes. No disco 1 nós temos o filme Depois da Meia-Noite, de 1989. Esse aqui, ele possui áudio apenas em inglês e legendas em português. Já o Abominável Criatura, ele possui áudio em inglês e português, ou seja, ele tem dublagem. Inclusive, esse filme aqui passava no Cine Trash da Band, né? Então, pra quem assistia lá naquela época, vai conferir aí com a dublagem da época. Já no disco 2, nós temos O Soro do Mal, de 1988, com áudio apenas em inglês e legendas em português. E depois, no mesmo disco, temos A TV dos Mortos-Vivos, filme de 1987. Esse aqui também com áudio apenas em inglês e legendas em português. Então, desses 4 filmes, o único que tem dublagem é A Abominável Criatura, beleza? E aqui nós temos também alguns extras, né? Entrevista, galeria de imagens, efeitos especiais do filme O Soro do Mal, enfim, tem bastante extras aqui. Vamos, então, para a parte interna aqui, né? Tchan, tchan, tchan. Imagens aqui dos filmes, né? Abominável Criatura. Esse aqui, O Soro do Mal. Olha só, gente, esse bichinho aqui, ele me surpreendeu. Eu não imaginava que esse filme ia ser tão bizarro, né? Olha aí, mais bizarrices. Na verdade, todos esses filmes aqui tem coisas bizarras, se for analisar, né? Olha aí. E as imagens que eles colocaram aqui também ficou muito legal, né? A arte ficou bem bacana. Ó. Aqui, então, nós temos os discos, né? Disco 1 e disco 2. Aqui temos mais algumas artes aqui dentro. Olha que legal essa arte aqui da Abominável Criatura, né? Olha aí. E atrás também tem mais algumas imagens. Ó. E agora eu vou mostrar pra vocês os cards. São os cards aqui dos filmes, né, ó. Esse aqui, A TV dos Mortos-Vivos. Aqui seria O Soro do Mal, A Abominável Criatura e Depois da Meia-Noite. Então é isso, gente. Agora vamos aí curtir a minha resenha dos filmes. Filmes, inclusive, que me surpreenderam, né? Não conhecia, só conhecia aqui a Abominável Criatura. Mas na sequência vocês já vão ver, então, a minha opinião sobre esses filmes. Então bora. Bom, gente, agora que vocês já viram aí os detalhes da edição, né? Uma edição muito bonita. Eu vou comentar, então, sobre os filmes. Já deixei separado aqui os cards, né? Que daí, à medida que eu for falando dos filmes, eu vou mostrando os
cards. E também quero adiantar que eu tô com um problema no meu leitor de DVD, o que eu uso no computador, e geralmente quando eu faço essas resenhas, na medida que eu vou falando dos filmes, eu vou colocando imagens dos filmes, né, que eu capturo do próprio DVD. Só que como o meu leitor de DVD tá com problema, eu não sei como que eu vou fazer. Pode ser que eu filme a televisão, ou que eu coloque só prints, pode ser que no momento em que eu esteja editando o vídeo, o meu leitor volte a funcionar, então eu não sei como é que vai ser. Vai tá aí o resultado pra vocês, tá, gente? Mas vamos lá, vamos falar dos filmes então. Então, começando do começo, né, começar aqui, After Midnight, ou Depois da Meia-Noite, um filme de 1989, e como eu falei, eu não conhecia, né? Mas esse filme, ele me surpreendeu positivamente, porque ele é uma antologia, ou seja, é aquele filme que dentro de um filme só tem várias historinhas. Inclusive, Obras Primas lançou recentemente uma antologia que eu gosto muito, que eu vou até pegar aqui pra vocês verem, que é essa daqui, ó, Pontos da Escuridão, que inclusive é mais um filme que passava no Cine Trash e que eu já comentei sobre ele lá no meu vídeo sobre Cine Trash. E são 3 histórias aqui bem legais, como eu falei, né, já comentei sobre ele aqui no canal, então não vou falar sobre as histórias e tudo mais. Quem quiser, corre lá pra assistir o meu vídeo mais antigo e tal. E aí, nesse Depois da Meia-Noite, esse aqui, é assim também, né, são várias histórias dentro de uma só. Eu gostei muito de todas as histórias, são histórias assim, de suspense, tem uma pegada meio de terror também, mas principalmente de suspense. Vou resumir um pouco a história aqui pra vocês, tá? Basicamente, tem alguns estudantes que eles se matriculam num curso de psicologia do medo. Então, essa é a introdução do filme. Só pra vocês entenderem, quem conhece aqui o Contos da Escuridão, sabe que tem a história de uma bruxa, que é interpretada lá pela Deborah Harry, e essa bruxa, ela vai cozinhar um menino, enquanto ela tá fazendo os preparativos ali da janta, o menino vai lendo essas histórias. Então, aqui nesse filme Depois da Meia-Noite, tem esses estudantes de psicologia que eles se encontram com o professor deles, que é o professor que ele dá aula sobre psicologia do medo, ele estuda sobre o medo das pessoas, né? Então, eles marcam de se encontrar, se não me engano, na casa desse professor, pra contar histórias de terror, pra ver quem ali vai conseguir contar a história mais aterrorizante, quem vai conseguir despertar mais o medo das pessoas e tudo mais, né? E na primeira história, uma mulher que ela vai numa casa mal assombrada, que todo mundo acha que é mal assombrada, né? Ela vai lá com o marido dela, porque eles estão viajando, o carro deles estraga ali na estrada, bem perto dessa casa, e aí eles têm essa ideia de entrar lá nessa casa pra passar a noite. Só que o que o marido dela não sabia é que ela tinha planejado uma festa surpresa pra ele dentro daquela casa. Só que dá muito errado. E acontece algumas coisas ali que eu não vou dar spoiler, né? O que era pra ser uma festa surpresa acabou se tornando uma tragédia, né? Então, como diz aquele meme do Clodovil, esta festa se tornou um enterro, se é que vocês me entendem, tá? Depois tem uma outra história também de algumas jovens que elas vão pra uma balada, num lugar desconhecido, assim, e aí elas começam a rodar de carro, vai acabando a gasolina delas, elas se enfiam lá num lugar desconhecido, elas já estão num lugar desconhecido, se enfiam lá numa espécie de galpão, e aí começa a vir um cara atrás delas, e elas têm que fugir, e o carro não tem gasolina. Gente, essa história é muito tensa, eu gostei muito dessa história. Depois também tem a história de uma moça, são 2 moças, na verdade, que elas revezam ali os turnos de telefonista. Elas trabalham como se fossem telefonistas de um prédio. Na verdade, é como se elas fossem o interfone do prédio. Então, as pessoas ligam para aquele local ali para poder falar com os moradores do prédio. E aí tem um cara que ele tá super obcecado por uma mulher que mora naquele prédio e ele fica ligando pra lá para encher o saco porque quer falar com essa mulher. Só que aí ele começa a atormentar a vida dessa telefonista. E aí começa a virar também uma história de perseguição e tal. E gente, eu posso estar aqui me esquecendo de alguma história, mas que eu me lembre são essas 3 histórias, tá? E são muito boas, eu recomendo muito esse filme, me surpreendeu positivamente, então se fosse pra dar uma nota aí de 0 a 5 estrelas, eu daria 5 estrelas pra ele com certeza. Depois, ainda no disco 1, nós temos aqui A Abominável Criatura, esse filme aqui de 1988, que como eu falei, né, eu já comentei sobre ele num vídeo de Cine Trash, mas eu vou comentar aqui
aqui rapidamente sobre ele de novo. Ele é uma adaptação de uma história do Lovecraft, então por aí vocês já veem que vai ter coisas mirabolantes ali, bizarras na história, né? E basicamente tem essa criatura, né, que é denominada a Abominável Criatura, que até vocês conseguem ver aqui no card, esse bicho estranho aqui, né? Tem pata de cavalo, tem uns pelos ali, tem uma cara estranha, enfim, né? Essa criatura aí, ela tá lá presa numa casa, num casarão, que no início até mostra, né, que tem uma pessoa ali que era tipo o pai da criatura, né? E a criatura acaba matando ele, né? Já no começo. E aí, alguns anos depois, aquela casa ali fica abandonada e todo mundo vê como uma casa mal assombrada, uma casa que acontecem coisas estranhas. E aí ficam indo lá os jovens pra fazer desafios, né? Tipo, eu te desafio a passar a noite naquela casa. E é justamente num desses desafios aí que um jovem entra lá e acaba se ferrando. E um tempo depois, né, ele tá desaparecido. Os amigos até acham que ele tá trolando eles, né? Não dão muita bola. Mas depois vão mais jovens lá que também acabam se ferrando. E assim, esse filme, ele é o típico tipo de filme de terror com cenas de jovens transantes. Então, se você gosta de assistir filme de terror e vai assistir esse filme em família, porque às vezes tem, né, um pai, uma mãe que gosta de ver filme de terror também, cuidado com as cenas picantes, tá, gente? Por quê? Então, quando eles estão ali, né, com a mão naquilo, aquilo na mão, aí eles começam a ter as desagradáveis surpresas, que é da Abominável Criatura, né? Primeiro eles veem ali que tem alguém morto ali, depois eles vão fugir e a criatura vai atrás deles, então eles ficam meio que presos ali dentro daquela casa tentando fugir da criatura, né? Enfim, acontecem algumas mortes, cenas bem violentas assim, com efeitos bem legais, né? Pra quem gosta desses efeitos dos anos 80. Então, A Abominável Criatura é um filme excelente pra quem gosta dessa pegada e um clássico aí do Cine Trash baseado numa história do Lovecraft. Agora, indo para o disco 2, onde nós temos aqui um filme de 88 e o outro de 87. Então, vamos começar pelo de 88, que é o filme O Soro do Mal. E, gente, a gente olha esse card, né, esse pôster aqui, a gente vê que parece que tem meio que uma cabeça explodindo, né? Assim, dando um spoiler, essa cena aqui é meio que uma cena do final do filme. Só que até acontecer essa cena aqui, que na verdade é a coisa menos relevante do filme todo, vocês não têm noção da bizarrice que é esse filme. Eu vou ler a sinopse aqui de uma forma assim mais, né? Só pra vocês entenderem e depois eu falo com as minhas palavras, tá? Elmer, um pequeno bicho falante em forma de pênis, se aloja no corpo do jovem Brian para uma inusitada forma de simbiose. Elmer injeta em Brian poderosas doses de uma droga alucinógena e, em contrapartida, deve oferecer para Elmer cérebros humanos frescos para se alimentar. Então, assim, o que acontece, tá, gente? Esse aqui é o Brian. O Brian estava de boa na lagoa quando aparece esse tal de Elmer, que é o bicho em forma de pênis. Ele parece realmente um pênis falante. Vocês vão ver aí que ele tem 2 olhinhos, uma boquinha, enfim. E aí, gente, é explicado ali na história, né? Ele é um ser que foi criado, ou sei lá, alguma coisa assim, há muitos anos, né? E aí ele estava em poder de um casal, que é um casal de velho, que aparece ali no começo do filme, só que ele escapa. E ele gosta muito de ficar em água, né? Na água, no balde, na banheira, enfim. E quando ele escapa, ele vai lá pro apartamento do Brian, que é esse moço aqui. E aí ele começa a conversar com o Brian, começa ali a, né, usar um joguinho psicológico. Aí vocês imaginem, um bicho que parece um pênis falante conversando com uma pessoa, tá? E aí ele convence ali o Brian, né, de que porque o Brian tava doente, né? Se ele quisesse melhorar, ele teria então que aplicar esse soro, que é o tal soro do mal ali do título, né? Então como que ele faz isso? Ele fica atrás da nuca do Brian, né, esse bichinho, e aí ele abre a boca, ele enfia como se fosse uma agulha aqui na nuca e injeta esse soro lá no cérebro da pessoa. E quando ele injeta esse soro, a pessoa fica ali loucona, como se tivesse tomado um, sei lá, um LSD, uma dorga alucinógena. E aí, enquanto ele tá ali, né, na loucura, essa pessoa não lembra de nada depois, e esse bichinho aí acaba matando
outras pessoas ali pra se alimentar do cérebro dela. Então, por exemplo, a primeira morte, o Brian foi num local que era tipo um ferro velho, o pênis falante ali aplicou o soro nele, ele começou a ver tudo brilhando, tava ali loucaço, e nisso chegou o guardinha, né? Era tipo à noite, não podia entrar lá naquele lugar, né? E aí quando chega esse guardinha, o pênis falante vai e mata o guardinha pra poder se alimentar. E aí depois no outro dia, o Brian nem lembra de nada. Só que isso vai acontecendo com uma certa frequência, então o bichinho ali começa a se alimentar de várias pessoas. Tem uma cena muito bizarra que o Brian vai tipo como se fosse uma balada, e ele fica com uma moça. Só que ele fica com a moça já com a intenção de alimentar o bichinho lá, né? E ele vai pra um beco, dá uns pega nela, né? Uns amassos. Só que assim, tudo isso tá acontecendo, ele tá fora de si, né? Quem tá comandando ele é o bichinho ali. E aí, quando eles estão lá se pegando, a moça se abaixa pra fazer um negócio lá nas partes baixas dele. Só que quando chega lá, não é o negócio dele que tá dentro das calças, é o bichinho do mal ali, se é que vocês me entendem. Essa cena, ela é muito bizarra, mas assim, tem efeitos muito bons, né? São umas mortes bem elaboradas. Tem algumas cenas ali, acho que umas 2 ou 3 cenas que eles usaram computação gráfica e ficou bem tosco. Mas no restante das cenas, onde tem efeito prático, né? Até mesmo quando o bichinho tá abrindo a boca pra enfiar o negócio dele lá no cérebro, né? Pra se alimentar e tal. São cenas, assim, muito bem feitas. Então, foi uma história, assim, muito bizarra. Não fazia ideia da existência desse filme, mas eu acabei gostando bastante, principalmente pela bizarrice. Então, se fosse dar uma nota, eu acho que eu daria 4 estrelas. E eu não comentei aqui sobre a Abominável Criatura, mas pra esse aqui eu dou 5 estrelas, né? Porque é um clássico, eu adoro esse filme. E esse aqui eu dou 4 estrelas pela bizarrice, vai. É um filme bacana de se assistir, eu recomendo ele sim. E agora, pra completar, o último filme aqui, The Video Dead, ou, no português, A TV dos Mortos-Vivos, um filme de 1987. Esse filme aqui, eu acho até que ele já tinha sido lançado num daqueles boxes da One Filmes. Inclusive, ele até foi lançado com outro filme que também já saiu aqui no Sessão Anos 80 de Terror, né? Que é esse daqui, ó, o box número 6, né? Onde tem o filme A Visão do Terror, né? Esse daqui, ó. Realmente são filmes, assim, bem parecidos, na mesma pegada, né? Só que esse daqui, gente, eu acabei gostando bem mais do que o da Visão do Terror, tá? Que é o que tá aqui no volume 6. Então, A TV dos Mortos-Vivos, eu gostei tanto da história quanto do desfecho ali, né? É um filme bacana, onde tem uma TV, que é uma TV, eu não entendi se ela é amaldiçoada, o que ela é. Quando liga ela, fica aparecendo ali uns zumbis, mas aqueles zumbis, eles conseguem vir pra vida real, assim, né? E até de início a gente vê que aquela TV, ela não era pra estar nas mãos de qualquer um, mas ela acaba ficando lá numa casa onde vão morar 2 jovens, né? Uma moça e um rapaz, que eles são irmãos. Eles estão esperando os pais deles que estão viajando e tal, então por enquanto eles ficam ali morando sozinhos. E aí, essa TV começa meio que falar com o rapaz, chamando ele, vem aqui, me liga, aperte meus botões. E ele vai e aperta lá, liga a TV, né? De início ele achou que era uma TV normal, até que começa a sair uma mulher de dentro da televisão. Só que não era uma mulher zumbi, nem nada disso, era uma mulher toda bonitona, né? Mulher atraente, aquela coisa toda. Só que aí ele consegue se desvincular ali do que tá acontecendo, né? Ele até acha que ele tinha fumado demais e que tava muito louco, mas não, aquilo ali realmente estava acontecendo. E aí depois vem um outro cara que acaba explicando qual é a treta da TV, só que aí já é tarde demais, porque aí os zumbis já saíram da TV e já estão matando uma galera. E aí eles ficam nessa de tentar, então, destruir essa maldição, né, que tem que colocar um espelho na frente da TV, ou que tem que trancar os zumbis e tal, enfim. Só que é claro que no decorrer da história os zumbis acabam matando várias pessoas, né? É um filme, então, que eu achei bem interessante. Ele é um filme também que foge um pouco ali do convencional, porque ele não tem um final feliz, então isso eu achei interessante também. E eu achei bacana, tá? Tem alguns efeitos legais também, né? Algumas mortes bem violentas, então pra quem gosta desse tipo de filme, tá aí uma boa pedida. E é isso, gente. Então, tá aqui os 4 filmes do Sessão de Terror Anos 80, volume 7, aguardando aí, já ansiosa pelo volume 8, né? Infelizmente, no volume 8, eu já tenho 2
os filmes daquele volume, mas mesmo assim eu vou comprar. E é isso aí, gente. Então comenta aqui, né, o que vocês acharam aí do Sessão de Terror Anos 80 volume 7. Vocês já assistiram algum desses filmes, né? Comenta aqui, comenta o que vocês acharam. Lembrando que vocês podem adquirir ele no site da Colecione Clássicos, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas vocês também conseguem comprar em outros sites, como por exemplo a Amazon, Shopee, né? Porque a Colecione Clássicos tem uma lojinha na Shopee, então quem quiser usar os cupons pra comprar por lá também, né? Enfim, fica à vontade aí pra comprar onde vocês acharem melhor, beleza? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!